paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre médiuns e mediunidade. Nós estamos aí avaliando à luz da doutrina dos espíritos, ou seja, estudando alguns trabalhos mediúnicos e estamos aí trazendo esses trabalhos à luz da doutrina dos espíritos, pois, como nós falamos, a mediunidade é inerente aos seres humanos. O fenômeno mediúnico, muitas filosofias, muitas religiões estudam esse fenômeno, mas a doutrina dos espíritos, o espiritismo, tem a sua visão, tem as suas diretrizes, os seus conceitos, o seu entendimento sobre esse fenômeno. E nós iremos aí conversar, dialogar. Nós vamos trazer à luz do Livro dos Médiuns, e é um dos livros bases da codificação da doutrina dos espíritos, do espiritismo. O Livro dos Médiuns ali é dentro dessa sequência programada que os espíritos trouxeram, esses 5 livros e servem de base para a doutrina dos espíritos. O Pentateuco Kardeciano, como é conhecido, porque Allan Kardec ele estruturou, codificou, organizou, mas a informação, as diretrizes vieram do mundo espiritual, das esferas dos espíritos superiores. Então a doutrina é dos espíritos, por isso que nós dizemos a doutrina dos espíritos. E o Livro dos Médiuns, como eu estava falando, é o segundo livro, foi publicado em 1857, o Livro dos Espíritos, e em 1861 foi publicado o Livro dos Médiuns. Então eu vou mostrar o Livro dos Médiuns. Então esse livro é um dos livros bases fundamentais para todos aqueles que desejam estudar a mediunidade em bases seguras, em bases sérias. E isso nós sempre vamos insistir nessa informação, porque quando se lida com mediunidade, há muitos aspectos que nós ali devemos prestar atenção. E hoje nós vamos falar, vamos fazer alguns vídeos sobre esse assunto, sobre os trabalhos de desobsessão. Como o assunto demanda muitas informações, nós vamos gravar mais vídeos. Esse primeiro vídeo, para falar sobre os trabalhos de desobsessão, nós precisamos primeiramente entender o que é a obsessão na visão da doutrina dos espíritos. Então hoje nós vamos falar sobre o que é obsessão. E aí nos outros vídeos nós vamos entrar nesses aspectos dos trabalhos de desobsessão. Então, vamos seguir aí as orientações do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, um espírito muito adiantado, essa habilidade de professor, de pedagogo, de forma didática, ele vai nos ensinando ali estes assuntos tão complexos e parece simples pela sua forma pedagógica de ensinar. Então ele já começa dizendo que a obsessão é uma das pedras dentro da prática espírita. E ele diz mais, ele diz que a obsessão a gente pode pôr o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade para todos aqueles que irão trabalhar ali uma prática dentro do espiritismo, com os fenômenos mediúnicos, irá se relacionar com o mundo espiritual. Então, a obsessão é a primeira dificuldade, por isso que a gente precisa compreender bem. E
O que é a obsessão? Ali, Allan Kardec nos ensina, né, logicamente, inspirado, intuído pelos espíritos superiores, Allan Kardec, numa forma de síntese, ele diz assim, e a obsessão é o domínio e certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, né? Então a obsessão é o domínio. Quando nós queremos dominar o outro, nós estamos obsediando. E como é que se dá esse domínio, né? Nós vamos estudar, né, a questão da obsessão aí dos espíritos desencarnados para os encarnados. Mas a obsessão existe também de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Então, existe várias formas de obsessão, mas nós vamos estar falando dessa obsessão, seja dos espíritos, dos desencarnados, dos homens e mulheres que estão do outro lado da vida, né? Sem o corpo físico, utilizando o corpo espiritual, perispírito, e esses espíritos ali tentam dominar, né? Os encarnados e os homens e as mulheres estão aí passando por essa experiência e na Terra, no plano físico, né? E ele nos diz também, o codificador, e quem tenta dominar o outro são sempre espíritos inferiores, porque os bons espíritos, os espíritos superiores, eles não usam essa, vamos dizer assim, essa imposição para dominar ninguém, né? Eles expõem as suas ideias, né? Eles ali trazem as informações, mas sem impor nada, sem forçar nada, né? Então, a questão da obsessão é conosco e nós somos espíritos inferiores. E nós vamos perceber como se dá esse processo de obsessão, né? E mais ainda, mais uma informação, né? Para que a gente possa ir estruturando as nossas ideias, né? Os nossos conceitos, né? Porque o que são espíritos inferiores? São espíritos ainda presos, né, à animalidade, às paixões aí do mundo físico, as paixões ainda muito próximas, né, do mundo material, dos interesses e da matéria, né? Então, os espíritos inferiores estão nessa classe e nós somos considerados espíritos inferiores, pois nós estamos presos aí às várias paixões do mundo, a vários interesses ainda muito egóico, né? Então, interesses e paixões aí muito animalizadas ainda. A obsessão a gente pode classificar como os espíritos aí trouxeram para nós, porque ela tem algumas características, né? E a paixão, ou essas paixões, né, ligadas à obsessão, nós podemos ali classificar pelo grau de constrangimento e esse domínio vai gerar, então tem um grau de constrangimento, e também a natureza dos efeitos e esse grau de constrangimento irá gerar. Então tem dois aspectos aí, o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos esse grau de constrangimento irá gerar. E ali Kardec, pedagogicamente, classificou em três, né? O processo ali desse grau de constrangimento, desses efeitos e geram através desse grau de constrangimento. Então ele disse assim, e podemos classificar em obsessão simples, fascinação e subjugação. E aí nós vamos começar aí pela obsessão simples. O que é a obsessão simples? Porque ele utilizou essa palavra de simples, né? Porque é comum, né, a todos
eles estão aí presos, né, nas reencarnações e nos mundos de provas e expiações. Nós somos ali, nós passamos, melhor dizendo, por esse processo. A obsessão simples é quando um espírito ele interfere nos nossos pensamentos, alimentando ali alguns pensamentos, eles entram no campo das nossas ideias, né? Porque o pensamento é a manifestação do espírito. Então, nós emitimos os pensamentos, nós captamos pensamentos, então nós somos essa potência de energia, né? Então, nós desejamos, nós alimentamos muitos desejos, muitas paixões, e isso gera os pensamentos, e esses pensamentos nós captamos outros pensamentos e tem a mesma frequência de ideias, e também emitimos pensamentos nessa mesma frequência de ideias. Então há uma troca, né, ali natural aí no mundo. Isso é uma faculdade inerente a todos os seres de pensar, né, de interagir com outras mentes, e aí começa esse processo de uma mente querer dominar a outra, isso de mentes no padrão inferior, né? Então a obsessão simples, todas aquelas vezes, e vem pensamentos indesejados na nossa esfera mental, vem pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos de depressivos, pensamentos de desânimo, pensamentos de depravação na mente, pensamentos obscenos, né? Existem várias formas de pensamento, mas por esses pensamentos vêm na nossa mente, e quando vem na nossa esfera mental, a gente fala, mas por que eu estou pensando isso, né? Eu não quero pensar isso, né? E aquele pensamento insiste em ali tomar morada, formar morada na nossa esfera mental. Por isso acontece, né? E um dos pontos aí, e a gente já pode definir, e eu gosto muito de uma frase, né, que está lá num dos livros, e o nosso querido Chico psicografou um dos livros da série André Luiz, o livro Ação e Reação. Há uma frase, uma afirmativa, e diz assim: e cada um é tentado exteriormente pela tentação e alimenta em si próprio. Então ele diz assim: e cada um é tentado exteriormente pela tentação e alimenta em si próprio. Isso é uma lei, né? Uma lei natural, né? Então, nenhum espírito ele consegue entrar na nossa esfera mental, na questão ali da sintonia, da frequência de ondas de pensamentos, sem e nós também deixemos isso acontecer, né? Então a gente alimenta desejos, e esses desejos viram pensamentos, e aí os espíritos vão ali e entra em ressonância com esses tipos de pensamento, e aí alimenta isso cada vez mais em nossa mente. Então quando vem pensamentos, por exemplo, né, de ódio na nossa esfera mental, não foi porque o espírito gerou isso na nossa mente, mas ele alimentou isso porque nós damos o combustível, porque o desejo do ódio está contido em nós. E às vezes pode ser inconsciente, nós alimentamos esses desejos. Então, esse tipo de invasão, de querer ali impor os pensamentos, é obsessão simples, né? Kardec chamou de obsessão simples. Todas as vezes, e vem um pensamento na nossa cabeça,
E esse pensamento fica insistindo, uma repetição, né? Ali uma fixação daquele pensamento, daquelas ideias, né? E a gente não quer pensar e às vezes está pensando e aí fica essa luta interna. Isso é uma obsessão simples, ou seja, existem outras mentes, outros espíritos desencarnados e estão ali influenciando negativamente nós, seres estamos encarnados e somos espíritos também. Então, quando isso acontece, nós chamamos de obsessão simples e por isso que falamos que todos os habitantes aí do mundo de provas e expiações passam por isso, porque nós alimentamos muitos desejos ainda animalizados, né? E esses desejos e nós alimentamos são o combustível ali, é o fogo e acende as ideias, né? E aí forma o nosso reflexo, a nossa aura. E aí os espíritos que estão do outro lado vão utilizar isso contra nós, né? Então, normalmente quem vai utilizar são espíritos inferiores, como nós, espíritos ainda estão presos a vários interesses, né? Depois nós vamos falar em vídeos mais para frente das causas dessa obsessão, né? Para falar dos trabalhos de desobsessão, nós vamos perceber quais são as causas. Por esses espíritos interferem assim na nossa vida, na nossa mente, então tem várias causas, né? Mas, e fique claro aí para a gente não divagar muito, né, sobre os assuntos aí, mas a obsessão simples é isso, é quando pensamentos são gerados na nossa mente insistentemente, né? Aquela ideia fixa, a gente tenta se livrar daquelas ideias, mas vem de novo os pensamentos. Isso é dizer e alguém está influenciando, mas nós estamos dando combustível. São paixões que nós carregamos e ali esses espíritos ficam alimentando. Por isso, e nesse livro eu citei Ação e Reação, há uma afirmativa e diz que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Toda vez que vier pensamentos nossa cabeça insistentemente, né, vamos prestar atenção, porque são paixões que nós estamos alimentando. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, né? Então vamos prestar atenção, porque dependendo do teor das ideias, dos pensamentos, ele já mostra o teor das paixões que nós alimentamos. Se vem pensamentos de depravação, de desregramento sexual, né, na nossa cabeça, com muita insistência, né, isso porque nós estamos alimentando esses desejos. Se vem pensamentos de vaidades, de querer estar numa posição sempre à frente, ser adorado pelos outros, e vem aquelas ideias de adoração, de autoadoração, de querer ser o primeiro em tudo. Então são vaidades, são valores ali, paixões que nós estamos alimentando. E aí os espíritos vão em cima das nossas fraquezas. Lógico, os espíritos inferiores, né, vão em cima das nossas fraquezas para tentar nos dominar, né? E seria então, tudo isso que nós falamos são a obsessão simples. Vamos falar agora da fascinação. A fascinação já é um campo mais profundo ali dentro do grau de dominação, aquele grau de constrangimento que nós estamos falando. Porque na obsessão simples, nós ali não queremos pensar, aquele pensamento vem, a gente luta com aquele tipo de pensamento, né? Nós queremos repulsar, né? Na fascinação acontece e nós começamos a gostar daqueles tipos de pensamento, daquelas ideias, e aí nós vamos alimentando cada vez mais, pouca hora nós estamos fascinados com aquele campo de ideias. Então, os espíritos que normalmente tentam dominar a gente pela fascinação são espíritos ali e têm um entendimento
sobre as leis magnéticas, sobre as leis que regulam a nossa vida espiritual, né? Então, esses espíritos vão ali, sabem das nossas paixões, porque todos nós temos paixões aqui nesse mundo, né? Ideias e desejos fixos, nós temos vários desejos, mas sempre tem um que predomina mais na nossa personalidade. E aí esses desejos, essas ideias fixas, esses espíritos começam a dominar isso, começam a alimentar e nós começamos a gostar e aí vamos ficando cego, ou seja, porque nós perdemos a autocrítica, nós não fazemos essa autocrítica com a gente e deixamos essas coisas acontecer, por hora a gente fica fascinado, a gente fica dentro de um âmpa de ilusão, nós vamos ali gostando daquilo e aí acabamos ficando fascinado e aí o Espírito começa a comandar a nossa vida, começa a dar ordem, começa a estimular os nossos pensamentos para que a gente possa agir de determinada maneira e aí a gente fica fascinado, né? Normalmente a gente brinca aí no mundo, né? E todas as brincadeiras e todas as, vamos colocar, essa cultura popular, né? Tem sempre fundo de verdade. Então nós falamos assim, ó, religião, futebol, né? E a questão de política, né? Faltou uma, e a política não se discute, né? Nós falamos isso. Por que nós falamos isso? Porque nós somos tão apaixonados, nós temos tantos desejos por esses assuntos, nós ficamos cegos e aí nós não abrimos a mente para conversar, expor as nossas ideias, ouvir o outro, também colocar as nossas ideias de forma assertiva, né? De forma ali e a gente possa aprender um com o outro. Nós somos espíritos, queremos dominar o outro, queremos impor os nossos pensamentos e aí começam as brigas. Por isso e nós falamos esse ditado, né? Porque quando nós vamos falar de religião, por exemplo, né, e vai falar sobre a espiritualidade de cada um, como cada um entende, né, a questão espiritual, nós ficamos cegos, nós não iremos discutir porque nós estamos fascinados com essas ideias, cada um tem as suas ideias e aí tem paixões pelo meio e aí a gente fica fascinado, fica cego e a gente não quer discutir, né? Discutir no sentido de dialogar, de conversar, né? De expor ali o que a gente acredita, os nossos conceitos de vida, as nossas visões, né? E aí a gente não quer discutir. Isso é ruim, porque demonstra que nós estamos fascinados, demonstra que nós estamos ali apaixonados cegamente por algumas ideias e não queremos ouvir outras, né? A mesma coisa com a política, que são ciências sociais, né? Então a gente não quer discutir também, e quando vai falar sobre o assunto já dá briga, já leva para o campo da agressividade, então isso é ruim. Então nós devemos sim discutir políticas sociais, né, questão social, nós devemos sim discutir a questão, né, das competições, futebol, dos jogos, mas sem paixões, né, sem estar nesse campo de fascinação, de conversar, dialogar, né, aprender um com o outro. Mas nós temos essa dificuldade, porque como somos espíritos inferiores, nós já queremos impor as nossas ideias, né, agredindo o outro, né? Ou nós ficamos muito agressivos ou nós ficamos muito passivos. E aí é ruim, porque nós precisamos, como disse Buda, né? É atribuído isso ao budismo, o caminho do meio, ou seja, trazer ali para o campo mais assertivo, é uma palavra aí do mundo corporativo, né? Fala sobre a assertividade, né? Então nós precisamos conversar sobre os assuntos, porque a fascinação dentro do campo da obsessão é isso, é quando nós perdemos o nosso, vamos dizer assim, a nossa avaliação crítica sobre nós mesmos. E aí nós ficamos tão apaixonados, tão fascinados com uma ideia
E aí nós ficamos cegos para as outras coisas, né? Então aí é um campo mais perigoso, porque nós estamos sendo dominados exatamente por mentes que estão alimentando por espíritos, quando falando mente, espíritos desencarnados, estão alimentando aquelas ideias e nós estamos dando vazão, né? Lembrando sempre, eu vou repetir de novo, a tentação externa é reflexo da tentação interna, ou seja, nós alimentamos desejos e esses espíritos vêm em cima dos nossos desejos, vão ali nos constrangendo. Primeiro de forma simples, é natural aí nesse mundo ainda, né? Interferências na nossa mente, nos nossos pensamentos e depois um processo de fascinação. E nós ficamos cegos, ficamos até irritados se outro discorda, né, dos nossos pensamentos, aquilo nos irrita, aquilo nos magoa. Então isso demonstra que nós estamos fascinados com o campo de ideia. Porque se o outro tem pensamentos diferentes de nós devemos ouvir, nós devemos ponderar e nós escolhemos, né? Se aceitamos o pensamento do outro, ficamos com o nosso, né? Mas não é porque o outro está colocando as suas ideias, seus pensamentos, a gente já deve partir para a ignorância. Então isso demonstra que nós estamos ali dentro de um campo de fascinação. E a subjugação agora? Porque falamos da obsessão simples, fascinação e a subjugação. A subjugação é um processo de domínio, de constrangimento mais intenso ainda. Porque na subjugação, os espíritos estão ali do outro lado da vida, e são homens e mulheres desencarnados, né? Começam ali dentro desse campo de trocas de ideias, de sintonia mental, de ligação de fluidos, né? Nós vamos falar didaticamente só para que a gente possa ter uma ideia, mas didaticamente, né? Quando falarmos assim afinidade, nós estamos falando de fluidos. Então afinidade fluídica e sintonia mental. Quando falamos de sintonia, é mental. Então no processo de subjugação há um total domínio dos espíritos na sintonia com as nossas ideias, com os nossos pensamentos e afinidade com os nossos fluidos, porque nós emanamos fluidos, né? Os nossos desejos, tudo nós alimentamos, gera fluidos magnéticos, né? E esses espíritos dominam também. Há um processo de simbiose, de ligação tão intensa. E aí chega num ponto da subjugação. E o que vai acontecer aí no constrangimento? E até a questão motora do corpo, nós começamos a perder. Então, quando há um processo de subjugação, o espírito controla até a questão motora do corpo, não só os pensamentos da pessoa, mas a questão motora. Então, às vezes, chega num ponto da pessoa fazer algo, ela não iria fazer, ela é dominada para fazer aquilo, né? E aí entra nos espasmos corporal, tem alguns se relaxa, né? Começa a dormir, o espírito hipnotiza e a pessoa dorme, ou alimenta a agressividade na pessoa, a pessoa fica brava, valente, começa a perder a consciência. Então esse processo de subjugação era o que antes as pessoas chamavam de possessão. Kardec sabiamente não utiliza essa palavra, porque quando nós falamos possessão, na nossa memória já coletiva de muitas e muitas vidas, né, já vem o quê? Possessão nós já atribuímos ao diabo, ao demônio, né? E dentro do espiritismo nós sabemos que não há demônio, não há diabo, né, como chama, né? Demônio é Satanás, essa criatura que foi aí desenhada, criada, né, para o símbolo do mal. Dentro do espiritismo sabemos que os demônios, os diabos são espíritos inferiores, né, como nós, que alimentam paixões, desejos animalizados, ódios intensos. E aí, né, querem prejudicar os outros, desencarnam, né, e aí alimentam esses ódios, essa malícia, né,
essa malignidade, colocando essa palavra assim, né? Mas são espíritos e vão evoluir, né? Não tem um ser ali determinado para o mal, todos vão evoluir, né? Então, por isso, Kardec não chama de possessão, né? E aí, possessão a gente acha é o demônio, né? E na doutrina dos espíritos, nós não, os espíritos nos ensinam que não existe demônio, existe espíritos que estão do outro lado e são verdadeiros demônios, né? Porque ainda está dentro de uma inferioridade tão grande e são, né, alimenta essa maldade, vamos colocar assim, né, de tal forma, né, de prejudicar o outro, de querer se alimentar com ódio, com a maldade, né? Mas esses espíritos vão evoluir como todos, né? Porque todas as criaturas de Deus evoluem, crescem, né? Porque foi criado exatamente para a perfeição, para a luz, né? Então, a palavra possessão também dá a entender e o espírito entra dentro do outro, né? Então, as pessoas que ali observam, acham que o espírito entrou dentro do outro e tá... Não existe coabitação, né? Existe uma influência ali magnética de fluidos e de pensamentos, de faixas de pensamentos fixos, e aí o espírito acaba chegando nesse ponto de dominação, fazendo o outro agir como ele não queria agir, né? E aí tem várias formas de dominar, né? Eu já acompanhei pessoas que relaxam a musculatura e ali dorme e fica todo relaxado, sem nenhuma ação, né? Outras não, o espírito mexe ali no sistema motor, a agressividade traz medo para a pessoa fica em pânico, né? Então esse é o processo de subjugação. Esses casos, quando acontece, muitas pessoas procuram os centros espíritas, e nós vamos falar lá na frente sobre o trabalho de desobsessão, vamos explicar, e a doutrina nos ensina como fazer esses trabalhos, né, como proceder dentro desse campo à luz sempre da doutrina dos espíritos, né? Eu passeei por esses conceitos, né, e Kardec nos traz, então, possamos estudar o livro dos médiuns, o capítulo 23 do livro, vou mostrar o livro novamente, e fala sobre este assunto. Tudo isso nós estamos falando aí e muito mais, né? Possamos estudar. Então, a obsessão é isso, é o domínio, e certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, né? E esse domínio gera constrangimento. E aí existe vários graus de constrangimento. E cada constrangimento desse gera efeitos, né? E provoca ali algumas reações nas pessoas, né? Então isso é a obsessão. Espero ter esclarecido aos irmãos que acompanham, né, os vídeos, né? Eu agradeço do fundo do nosso coração, e eu falo nosso porque nós não estamos sozinhos, com certeza, né? Somos inspirados por outros irmãos, estão acompanhando também esse processo, e possamos aprender juntos, né? Aqueles que não se inscreveram aqui no canal e possam se inscrever para que esse canal possa crescer, possa ser divulgado para mais pessoas, para que mais pessoas possam usufruir aí dessas informações, desses diálogos fraternais, e que possamos nos esclarecer à luz da doutrina dos espíritos, à luz do espiritismo, né? E para que a gente possa ter essa visão dos ensinamentos do Cristo, né? Logicamente, existem várias religiões, várias filosofias, mas estamos falando aqui do Espiritismo, né? Para que a gente possa entender e a visão, os ensinamentos de Jesus na visão da doutrina dos Espíritos. E Jesus nos abençoe e o alto sempre nos ilumine. Até um próximo vídeo e nós vamos dar prosseguimento a este assunto. E assim seja.